na largada aqui, proponho que a gente inicie os trabalhos dessa segunda-feira com um assunto que surgiu no final de semana e, olha, não poderia ser diferente, está deixando todo mundo apavorado. A confirmação da intoxicação por metanol revela como a falsificação de bebidas nesse país, que a gente já reportou algumas vezes por aqui, pode ter consequências drásticas, dramáticas, inclusive letais, que vão muito, mas muito além de meros prejuízos financeiros à cadeia de consumo envolvida, né? Só para vocês terem uma noção, pessoal, até agora 2 pessoas morreram e 10 casos estão sendo investigados na capital de São Paulo e cidades do interior paulista. Vou acionando aqui David de Tarso para trazer todas as atualizações sobre esses tantos casos que vêm se acumulando e acendendo um baita de um sinal vermelho para as autoridades, né? Marinho, muito bom dia a você, a todos. Exatamente, a gente tem acompanhado, né, esses episódios que têm crescido, inclusive, de acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, eles realizam, mas essas fábricas clandestinas, elas são comandadas pelo crime organizado, agindo então com contrabando, pirataria desses produtos e agora mortes sendo registradas. É muito preocupante isso. O metanol é uma substância extremamente nociva à nossa saúde e, de acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, há suspeita de que aquele metanol que a gente repercutiu na Operação Carbono Oculto, que era utilizado para a adulteração de combustíveis, também está sendo usado na indústria de bebidas, porque ele não é perceptível, né? Então, realmente não tem um sabor desagradável, mas os riscos são muitos. Quando não leva à morte, pode provocar cegueira e outros efeitos. Então, a gente tem visto essas fábricas crescendo cada vez mais. Só para a gente ter uma ideia, ao longo de todo o ano passado, entre pirataria, sonegação de impostos, né, essa ação do crime organizado, a estimativa da associação é que cerca de 88 bilhões de reais tenham sido desviados por meio dessas fábricas. Então é muito preocupante, porque ultrapassa até mesmo o lucro de grandes empresas ligadas a esse segmento. E a gente pagando o pato, né, passando por um perigo desse monte, né, impressionante. A expressão consumo de álcool sendo levado ao pé da letra da forma mais cruel e perversa possível, né, Jess Peixoto? Só para vocês terem uma noção, o tal metanol ao qual a gente está se referindo aqui, pessoal, é utilizado em solvente industrial, combustível de lanterna, removedor de tinta e anticongelante. Definitivamente não é para consumo humano, sejamos muito diretos aqui, né? E claro, quando alguém bebe esse metanol, como o próprio David disse aqui, o organismo converte ele em formaldeído e ácido fórmico, que obviamente são substâncias altamente tóxicas que causam a tal acidose metabólica que pode gerar um dano assim irreversível, com problemas visuais, cegueira, enfim, uma doideira completa, né, Jess? Exato, André. E mais uma vez cabe aqui alerta em relação a casos concretos, né? O André mencionou que 2 pessoas vieram a óbito, mas são vários os casos, como por exemplo o Diego, que bebeu ali com os amigos, comprou, segundo ele, numa adega conhecida, uma adega famosa, um gin e de repente acordou sem enxergar. Ele passou mais de 3 dias em internação até conseguir tirar o metanol ali de seu corpo, com sequelas. Então a gente precisa estar com atenção para esse tipo de caso, porque muitas das vezes não é responsabilidade do consumidor ir a um espaço, ver lá uma garrafa, num lugar que consome usualmente, imaginar, puxa, será que tem metanol? Claro que no Brasil, infelizmente, a gente está acabando tendo que fazer também esse papel. Mas assim, a realidade é que esses centros de distribuição e venda, eles precisam ser punidos, eles precisam ser multados, eles precisam muitas vezes aprender a não fazer o negócio mais barato e colocar a vida do seu consumidor em risco. Porque assim, é uma situação totalmente absurda. O metanol, ele é muito tóxico, então ele leva à morte muito rápido se não houver um auxílio e um tratamento, como por sorte várias dessas pessoas tiveram, outras não. Então assim, a gente precisa estar atento, a gente precisa cobrar as autoridades de punirem os locais de venda também dessa bebida que está, e aí é a palavra, envenenada. E surtos de metanol têm, inclusive, matado pessoas em países vizinhos, o que sugere, talvez, uma cadeia de contaminação clandestina regional à América do Sul. Foi o caso na semana passada, com 11 mortos em Barranquilla, na Colômbia, mostrando como isso realmente pode ser muito mal do que a gente imagina. Antes da gente acionar aqui Mano Ferreira e doutora Luciana, eu quero, claro, propor aqui para nós entendermos precisamente o impacto dessas falsificações, que a gente converse nesse momento com o Edson Vismona, ele que é presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, parceiro aqui do Morning Show. E, ao que tudo indica, né, doutor, obrigado pela presença, houve um crescimento considerável na identificação
dessas fábricas clandestinas, né, que naturalmente são a origem desse problema que a gente está repercutindo aqui na ponta da linha com o consumidor afetado, né? Bom dia. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Na verdade, nós estamos percebendo aí a repulsa que merece a ação do mercado ilegal em todo o mundo, mas especialmente no nosso país, porque nos afeta diretamente. Essa repulsa é porque o mercado ilegal só visa o lucro fácil. Eles querem ganhar dinheiro às custas da vida das pessoas, da saúde das pessoas, que é o que nós estamos vendo aqui de uma forma repugnante com o que está acontecendo com bebidas, usando metanol. Veja o absurdo disso. Outros produtos que também causam danos à saúde. Cigarros não certificados pela Anvisa, celulares não certificados pela Anatel, brinquedos, defensivos agrícolas, óculos, cosméticos, produtos de higiene pessoal. Todos esses produtos ilegais, quando ilegais, afetam a nossa saúde imediatamente. Então esse é o grande descalabro do mercado ilegal. Eles querem ganhar dinheiro, não importa de que forma. Então eles afetam a nossa saúde e que estão sendo operados cada vez mais por organizações criminosas e milícias que identificaram a grande lucratividade do mercado ilegal e que vem crescendo nos últimos anos. O que ocorreu agora, que é de uma forma absurda, já aconteceu em outras situações. Já tivemos outras situações envolvendo o uso de metanol em bebidas. Os setores produtivos sempre fazem esse alerta, trabalham duramente no treinamento de autoridades, fomentando ações de fiscalização. Esse é o nosso papel. Nós aqui do Fórum levantamos anualmente as perdas que o mercado ilegal causa para o Brasil. O ano passado foram 468 bilhões de reais, só em bebidas 85,2 bilhões. São dados dos setores. O Fórum reporta os dados dos próprios setores, daí a credibilidade da informação. Então isso demonstra que nós precisamos cada vez mais articular esforços. Os setores produtivos estão atuando junto com as autoridades para diminuir sempre o espaço da ilegalidade no nosso mercado. As consequências nefastas ficaram muito evidentes agora para todos, com essa situação de mortes, de causas terríveis à saúde das pessoas. Esse é o grande alerta. O mercado ilegal precisa ser combatido sempre. Sempre e o mínimo, né? Mas claro que, diante dessa situação, natural que venha um princípio de paranoia entre todos, né? Se nós não podemos nem ter as nossas bebidas, garrafas, um momento de descontração nesse mundo cão, nessa desgraça da nossa rotina, que as pessoas vão lá para os bares para encontrar um mínimo de recreação, escapismo do dia a dia, ainda assim ficar com esse pé atrás é realmente o fim da picada, né? Mano Ferreira aqui, doutor, com a próxima pergunta. Bom dia, Edson. A minha pergunta é sobre como atuar para reduzir fatores que acabam aumentando a vulnerabilidade do Brasil ao mercado ilegal. E aí eu trago um dado, há um levantamento que estima que mais de metade do mercado de cigarros no Brasil hoje, ele é dominado pelo mercado ilegal. E quando a gente olha, por exemplo, a situação tributária em comparação com o Paraguai, a gente vê que a marca mais barata de cigarro no Brasil, ela é 3 vezes mais cara do que o cigarro no Paraguai. Ou seja, haveria aí uma brecha que, pela assimetria tributária, acabaria incentivando o mercado ilegal através do contrabando internacional. Então, eu queria entender, na visão do senhor, como que a gente deve atuar do ponto de vista regulatório, do ponto de vista do aperfeiçoamento legal para diminuir o espaço de avanço do crime organizado e da fraude, da ilegalidade sobre os mercados formais no Brasil. Bem, o mercado ilegal, como uma ação econômica criminosa, deve ser combatida pela oferta e pela demanda. Oferta, ações integradas, coordenadas, com inteligência para combater o crime organizado que está atuando no mercado ilegal, sempre com ações de repressão. Daí a importância das conexões dos setores produtivos. Nós do Fórum trabalhamos nesse sentido fortemente, né, junto com as autoridades, combater, reprimir a oferta de produtos ilegais. No caso da demanda, é preço. Você muito bem falou, questão tributária.
né? Quando você aumenta o imposto do produto legal, evidentemente, porque é ele que paga imposto, o ilegal só leva vantagens, aumenta a competitividade do legal, ele cresce a participação do mercado. Então, quando você tem aumentos que estão sendo defendidos, e tivemos um aumento recente de IPI nos cigarros, e agora a discussão que está tendo de imposto seletivo, que vai envolver bebidas, cigarros também, você vai aumentar o preço do produto legal. Com isso, você atrai a ilegalidade, porque ele não paga nada de imposto. E ele vai entrar nesse mercado com cada vez mais avidez, porque ele quer ganhar mercado, quer ganhar dinheiro. E ele vai oferecer produtos a preços mais baixos. Daí a importância de termos essa visão sistêmica, oferta, demanda, a ação das nossas forças policiais, da Receita Federal, Receita Estadual, com apoio das associações dos setores produtivos, para combater essa ilegalidade permanente, né, de forma permanente. Nós temos aí cuidados a serem alertas para cuidados que devem ser tomados pelos setores, por exemplo, de distribuição de bebidas, de cigarros, de combustíveis. No caso de bebidas, quem distribui bebidas tem que ter muita certeza de quem está comprando, garantia da origem. Uma oferta boa, recebi aqui uma oferta boa, vamos comprar. Não pode, tem que ter consciência da origem desse produto. Daí a importância que nós defendemos também, rastreabilidade sistêmica. Não essa rastreabilidade burra, mas é algo que conecte o consumidor para que ele também tenha condições de identificar a origem do produto no momento que for fazer a aquisição desse produto. É um problemão em várias frentes, né, doutor? A gente vai aqui com a doutora Luciana Nepomuceno para a pergunta final, papo esclarecedor importante e, claro, fazendo o apelo aqui urgente para as autoridades, porque o diagnóstico está posto aqui há muito, muito tempo, mas parece que a gente vê pouca atitude, de fato, na ponta para combater isso. Vamos entender exatamente o que está sendo realizado. Mais palavra aqui da doutora Luciana Nepomuceno, por favor. Presidente, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor direcionada ao que o senhor colocou. O senhor apontou atividades repressivas. O meu questionamento para o senhor vem na prevenção. E prevenção por quê? Estamos falando aqui do consumidor final, daquela pessoa que vai ao bar, consome um gin, um uísque, e muitas vezes essa pessoa não tem condições técnicas, inclusive de pensar, de questionar que aquela bebida alcoólica está, como a Jess falou, envenenada. Então, minha pergunta para o senhor, como presidente do fórum, é: esses comerciantes, que podem ser ali os consumidores intermediários, que são os intermediadores da cadeia produtiva, eles são presos? O estabelecimento comercial, ele é fechado? Ou seja, nessa atividade, que eu estou falando aqui é uma atividade não só repressiva, mas preventiva, envolve uma responsabilização de quem está no centro dessa cadeia produtiva, de se evitar que esse produto seja colocado no mercado para consumo e seja distribuído. Com certeza a prevenção é o melhor e mais inteligente caminho, né? Por isso que é importante que quem adquire produtos e coloca esses produtos para venda, são os distribuidores. Você tem que identificar que distribuidor é esse, qual a origem do produto que ele está vendendo. O comércio é responsável pelo Código de Defesa do Consumidor pelos produtos que coloca à venda. Então ele tem que ter a responsabilidade, a obrigação de identificar qual é a origem do produto, onde ele está comprando. É de uma fábrica? É de distribuidor? Se é de distribuidor, de onde esse distribuidor está comprando? Tem que fazer toda a sequência do processo de origem, desde a origem do produto até a venda. Por isso, rastreabilidade. Nós precisamos cada vez mais incentivar ações preventivas, você tem toda a razão. Agora, nesse caso, sim, temos que reprimir com a prisão, com a busca de ressarcimento a essas vítimas. Né? Tudo isso tem que ser feito, mas isso é reativo. Mas a prevenção é que o sistema de vendas, o sistema de distribuição seja cada vez mais seguro para garantir ao consumidor. O consumidor, como você disse, é muito difícil, às vezes, ele identificar se o produto tem uma origem legal ou não. Por isso, a rastreabilidade hoje concede mecanismos, meios, para que o consumidor possa ter atenção via o uso de um smartphone. Ele pode identificar hoje, pelo sistema existente, pela tecnologia existente, se aquele produto é original.
Mas toda a cadeia produtiva, desde a produção até a venda, tem que ter esse controle. Quem comprar um produto, um bar, eu comprei do fulano, quem é esse fulano? Ele tem a origem, garantida a origem desse produto? Se não tiver, não compre. E o consumidor, especialmente os jovens, compra de bebidas na rua, muitas vezes em festas, carnaval, né? Vamos lá comprar uma bebida na rua. Muito cuidado, porque você não sabe qual é a origem dessa oferta, desse produto que está sendo ofertado. Então, todo o segmento tem que assumir essa responsabilidade de identificar sempre a origem do produto, garantir a origem do produto e oferecer para o consumidor algo que ficou extremamente preocupante. Uma das vítimas relatou que comprou num bar conhecido. Ora, esse bar tem que ter responsabilidade. Onde ele comprou essa bebida? Foi numa fábrica? Foi na própria fábrica? Teve origem garantida na oferta desse produto ou não? Esse é o liame de responsabilidade que nós temos que cada vez mais exigir e cumprir. É uma responsabilidade com a saúde, com a vida. As pessoas têm que ser protegidas. Temos um Código de Defesa do Consumidor que garante esses direitos, especialmente a saúde das pessoas. E nós temos que aplicar esse código, a legislação existente, e punir severamente quem participou desse processo de oferta de produtos envenenados, né, que está levando aí a dor às pessoas, a morte às pessoas. Isso é inadmissível, que merece toda a nossa repulsa. Daí a importância desse processo integrado de ações para reprimir, prevenir e diminuir cada vez mais o espaço da ilegalidade em nosso país. Impossível discordar não só do diagnóstico, mas das prescrições aqui, do apelo vindo aqui do presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o Edson Vismona, que a gente agradece, sempre contundente, mas também, enfim, propondo aqui realmente soluções para a gente evitar que isso se escale, né, pessoal? Porque isso aqui não são casos de uma bebida que fez mal, muito pelo contrário, é uma cadeia criminosa, acoplando o mercado de combustíveis com o varejo de álcool pirata e daqui a pouco você que está no bar pode acabar indo ou para a UTI ou direto para o IML. Então está na hora da gente cortar isso pela raiz e evitar que casos assim se avolumem aqui no Brasil. Obrigado, doutor Edson. Sempre um prazer. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Um grande abraço. É isso aí. Seguimos juntos e em frente com todos vocês aqui. Inclusive, sentir o pulso da nossa audiência aqui, fundamental, claro, repercutir aqui também um pouco. Temos aqui para projetar o meu lado, minha diretora Helena. Agora, então põe na tela aqui para mim, por favor. O Matheus Arnon, claro, num desabafo dele, acho que vocalizando que definitivamente a vasta maioria de vocês pensa, né? Dizendo que o problema é que o preço para comprar qualquer coisa de qualidade está cada vez mais absurdo, aí o crime se beneficia. Acaba que eu vou até jogar para o Mano Ferreira aqui, explicar como uma coisa, de certa forma, definitivamente leva a outra, né? Totalmente. O exemplo do mercado de cigarros é muito claro, porque a gente, muitas vezes no Brasil, na hora de debater sobre questões relacionadas ao vício, debate o mundo ideal. E aí diz, não, precisa ter a regulação, tem que ter uma camada enorme de obrigações que vai elevando o custo, aí tem que ter um imposto muito grande para custear todos os problemas. Na prática, isso perde o contato com a realidade e você cria uma margem enorme de espaço para que o crime acabe atuando naquele setor. Então, o imposto alto gera claramente o espaço para que o mercado ilegal opere ali concorrendo de forma desleal com o produtor honesto e isso acaba ampliando o espaço para que o crime cresça no Brasil. Eu tenho ouvido muito isso, David. Quero a tua opinião, você que é conhecedor do assunto, né? A produção em uma escala imensa, em larga escala, com impostos baixíssimos de cigarro no Paraguai, fluindo ilegalmente, especialmente por Mato Grosso do Sul e Paraná, dentro do nosso país, é o caixa eletrônico das facções narcoterroristas do Brasil, principalmente o Comando Vermelho. Venho vendo muitos especialistas dizendo se a gente realmente ali quebrar na canela
essa logística do cigarro paraguaio é capaz de ser um baque sem precedentes nas facções criminosas que seguem tocando terror aqui no Brasil. Mas aí precisa ter autorização também, uma atualização da legislação vigente, porque eu já vi uma mesma pessoa sendo presa pelo crime de contrabando e descaminho por diversas vezes. Teve um que pelo menos foi 5 vezes preso. Então tem essa questão. Uma outra também, que daqui a pouquinho eu vou trazer na minha coluna no site da Jovem Pan, é sobre a venda de vapes, que não tem regulamentação no nosso país, mas a gente vê a venda sendo realizada, inclusive com informações, dados da Receita Federal, porque cresceu de forma substancial esse comércio dos cigarros eletrônicos, que não tem regulamentação, falta regulamentação, mais uma vez, como o Mano bem trouxe, mas mesmo assim é vendido até em plataformas conhecidas de entrega de comida. Estou esperando a manifestação até dessas plataformas para que a gente possa publicar o direito de resposta, né? Mas é muito preocupante a presença de metanol em relação às bebidas alcoólicas ou até mesmo em outras bebidas, porque até a Sociedade Brasileira, né, de Neurooftalmologia se manifestou e disse que as consequências podem ser irreversíveis, ou seja, a pessoa ficar cega para o resto da vida por causa da ingestão de um produto como esse. Não, e a gente vive aqui no Brasil, né, uma dificuldade, todo dia notícia ruim, política meio surtada. A gente fala, não, vamos tomar uma, bora tomar uma. E aí vai tomar uma, você quase morre, você fica cego, porque não se tem ali todo esse cuidado, todo esse suporte. Então, assim, é uma coisa totalmente absurda. E quando a gente olha para as regulamentações, quando a gente olha para as punições, a gente tem que começar a ser mais duro com isso, porque é a vida de uma pessoa que está em risco, de várias pessoas nesse caso. Então, no caso do vape, não é regulamentado, mas não é proibido. Todo mundo sabe onde vende, é tratado como legal balada, e usual. Né? Não, toda balada e bar em São Paulo no Congresso Nacional tem vape. Tem muito. Então, assim, a realidade, inclusive uma senadora esteve com alguns numa sessão, mas a realidade é que é toda uma cadeia de coisas que acontecem no Brasil sem a devida atenção. E mais uma vez eu volto aqui. Pra mim, é o bar em que você compra uma bebida e no dia seguinte você está internado com possibilidade de cegueira, esse bar tem que estar fechado. A pessoa que fez essa compra tem que ser responsabilizada. Então a gente também precisa olhar para esses casos e pensar em combater a impunidade. Porque a pessoa não pode sair impune de, por irresponsabilidade dela, quase perder ou perder, em alguns casos, uma vida. Não vamos esquecer o momento, esse início de Morning Show de hoje, porque, enfim, é um daqueles momentos, né, que, como é costumeiro aqui nesse país, a gente acaba identificando o problema, faz a denúncia, faz a constatação, o diagnóstico está posto, e aí trata e naturaliza o absurdo. E o absurdo vai criando raízes e vai se infiltrando e vai causando um rastro de destruição contra quem menos precisa, sinceramente. Até a mesa de bar pode acabar te levando para a UTI ou, pior, para o IML, porque realmente uma das poucas instituições brasileiras que deveriam ser sagradas estão sendo afetadas também, e mostra que a gente está indo de mal a pior. E é preocupante, para dizer o mínimo, né? 10h20.